gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias. Em Romanos capítulo 12, bem? Romanos capítulo 12, versículo 1, bom? Vamos ler o livro de Romanos 12, versículo 1. Está escrito em Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se conformem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos falar hoje sobre um termo que ultimamente está sendo feito, está sendo falado muito em algumas revistas, alguns artigos, na televisão, em alguns sites, e nós vamos falar sobre o que muitos estão falando sobre o novo normal. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse termo, chamado novo normal. Quem de vocês já ouviu falar esse termo novo normal? Parece diferente, mas estão se comentando muito sobre esse novo normal. Geralmente esse novo normal ele acontece muito diante da situação que nós estamos vivendo no mundo hoje, como há uma pandemia global, ou quando há um fenômeno de amplitude mundial, como essa própria pandemia tem acontecido, que tem afetado todo o globo terrestre, todas as pessoas em todos os países civilizados, onde a civilização humana está sendo afetada por causa desse vírus, do coronavírus. E existe algumas coisas que antes nós fazíamos, que hoje não vamos fazer, não podemos fazer, e existe agora um novo tipo de modo de vida que nós, a partir ou depois do coronavírus, quando passar essa pandemia, provavelmente muitas coisas nós vamos acabar de absorver alguns hábitos que nós, por passar muito tempo fazendo, acabaremos fazendo como fosse um hábito normal. E aí alguns psicólogos, outros sociólogos, muitos estudiosos da filosofia, muitos deles têm discutido sobre esse novo normal que vai acontecer durante esse período de pandemia e depois que passar todo esse período, porque na verdade esse é o começo de um período da pandemia, mas ele vai ter todo um trâmite até as coisas voltarem ao normal, porque vai deixar um rastro, na verdade, de destruição em toda a sociedade, em toda a economia, no psique das pessoas, nos traumas das pessoas, na sociedade. Então, esse negócio ele vai ter um tempo muito prolongado até as pessoas voltarem ao normal novamente. E talvez muitas das pessoas não voltem esse antigo normal que nós vivíamos antes. Então, tem se discutido muito sobre isso. Eu estava querendo falar para vocês sobre isso. Então, vamos entrar primeiro no conceito aqui do que é normal, na verdade. O normal, ele vem do conceito daquilo que é comum entre as pessoas. Então, o que é comum entre eu e você, que acaba se tornando normal, é o que o outro tem de mim e que me identifico. Então, se a pessoa tem uma coisa que ela tem, que ela pratica, que ela pensa, e eu também pratico e penso e faço, isso acaba se tornando algo muito comum. Por exemplo, se você gosta de ir para a igreja, e eu também gosto de ir para a igreja,
nós temos uma coisa em comum entre nós. E isso, durante todo o tempo da civilização humana, do começo da criação do homem até hoje, a sociedade ela foi se aglomerando e foi se concentrando de acordo com o comum entre todos. Então, se você vive numa aldeia ou se você vive numa cidade, existem os subgrupos, em cada cidade ou em cada bairro, e cada pessoa ela se acha parecida no pensar e no agir de outra pessoa, e isso se torna em comum entre todas as pessoas. Isso chama-se o normal. Através dessa padronização que o homem vai vivendo de acordo com a identificação do comum entre um e outro, acaba se tornando uma padronização e acaba se tornando uma normalidade para cada sociedade. Então nós vemos que, por exemplo, no Brasil existe a normalidade de nós falarmos a língua portuguesa. Então é comum entre eu e você e grande parte da população brasileira de falarmos, por exemplo, português. Então, várias pessoas que são bilíngues, ou entendem inglês, francês, espanhol e outras línguas. Por quê? Mas o comum aqui no Brasil é você falar português. Se chega uma pessoa que vem de outro país e não sabe falar português e fala inglês, ela não é comum a você, não é comum à sua cultura. Por exemplo, nos países islâmicos, quando você vê aquelas mulheres, quando ela usa aquela roupa, fecha o corpo todo, até só deixa o olho, do lado de fora, aquela burca, é a cultura que é comum para eles. Se você está lá, você acha estranho quando você passa a conviver com aquelas pessoas, mas para eles vivem, eles nascem com aquela cultura, e para eles é muito comum. Então, se uma mulher daquela região muçulmana, ela sair na rua sem aquela burca ali, ela está se arriscando até ser apedrejada pela população, você tem ideia? Porque o normal para ela era sair na rua com aquela burca. Se ela sair sem aquela burca, é como se ela estivesse sem roupa para a sociedade. Então esse é o normal, que os socialistas, os sociólogos e os psicólogos, os cientistas políticos, eles estão identificando como normal, que antes da pandemia, cada sociedade do mundo, cada pessoa em cada país vivia a sua normalidade. Mas quando acontece um fenômeno como esse, da pandemia, do coronavírus, que atinge toda uma população, que vem trazendo uma desgraça sobre a humanidade, que vem trazendo muita coisa ruim, morte, as coisas vêm trazendo a doença e o isolamento e muitas coisas sobre a sociedade. Isso, as pessoas que vivem entre si, elas vão precisar repensar daquilo que é normal entre elas e procurar um meio, um dispositivo para reorganizar aquilo que elas acham comum, Elas acham comum e vai ter que se reorganizar os seus conceitos para poder perpetuar a sua vida e proteger a sociedade e a sua família. Quando eu assistia muito aquelas reportagens, nas televisões, no jornalismo, que falavam muito daquela região da Ásia, os chineses, os japoneses, que muitos deles já tinham o costume de usar aquelas máscaras, eu ficava imaginando assim, mas eu nunca, será que a gente vai chegar a esse ponto, como tem na Ásia, por causa da poluição, das próprias gripes que existem muito naquela região, que eles usavam aquelas máscaras, e para a gente que morávamos aqui no Ocidente, na América do Sul, achava que era uma coisa estranha, e parece que nunca ia chegar até nós esse problema. Mas com o advento da pandemia, vemos hoje em dia, as pessoas, aqui no Brasil e no mundo, todas elas estão do lado de fora, na rua, em algum canto. Se não estiver em casa, elas estão usando as máscaras para se proteger. Então nós estamos vendo aqui, diante de um novo normal, que é, por exemplo, o uso da máscara, que agora virou um uso normal. Que antigamente, se eu tivesse, por exemplo, há uns 12 ou 13 meses atrás, eu saísse da rua com a máscara no rosto,
o povo ia achar que eu era louco ou eu estava com uma doença terminal. Mas hoje você sai com a máscara, é uma coisa mais normal do mundo, porque esse é o novo normal. Mas se você, por exemplo, esquecer sua máscara, se você esquecer sua máscara em casa e sair na rua sem a máscara, as pessoas vão te olhar, e você vai te olhar e vão te recriminar como você está, como se fosse estivesse errado. Porque é uma coisa que mudou todo o comum da sociedade. Isso só para exemplificar, irmãos, a questão do que é o novo normal, que é um novo padrão que está se estabelecendo no mundo. E da máscara, o uso da máscara é apenas um daqueles que nós achamos mais plausível, mais visível diante dos nossos olhos. E aí vem o novo normal, que ela vai afligindo por causa da pandemia. E eu trouxe uma lista aqui daquilo que está aparecendo, um novo normal, que seria, por exemplo, o isolamento social. Hoje virou novo normal o isolamento social. As pessoas têm se isolado por causa do medo do coronavírus, principalmente as pessoas com idades avançadas, aquelas pessoas que têm a enfermidade, que sofrem de problema de coração, diabetes, de obesidade e outras enfermidades. Elas não podem se expor em canto nenhum e elas têm se isolado sobre isso, essa situação, e tem trazido uma enfermidade às vezes pior do que a própria coronavírus, que é o problema da depressão. Então, o novo normal nós vamos ver, às vezes, diante dessa situação, diante do isolamento social, diante do distanciamento social, vai trazer um novo normal, que são, muitas das vezes, vai ser as doenças psíquicas, as doenças de problema de depressão, que vai vir sobre a sociedade por causa desse problema. Então nós vimos também a questão das reuniões online, que antigamente muitas faculdades, pessoas para faculdades que eram presenciais e criticavam muito as faculdades do ensino à distância, o chamado EAD. Então, muitas das faculdades que tinham somente as aulas presenciais se gabavam assim: eu tenho aula presencial e minha aula tem qualidade do que a aula daquela faculdade que tem EAD, que tem ensino à distância. Mas o que acontece é que hoje, com o novo normal, a diferença agora é que aqueles que antigamente eram criticados por fazer curso de EAD, de ensino à distância, eles já estavam na vanguarda de um problema que é hoje o normal, que todas as faculdades e escolas particulares e às vezes públicas também elas têm usado também, a mídia tem usado a internet para dar aula, porque estamos todos nós no novo normal, em casas, confinados, isolados, e se protegendo para isso, precisamos estudar sem sair de casa, e o novo normal é o ensino à distância. E também nós temos aqui usando também, hoje, aqui na igreja, em várias igrejas do Brasil e no mundo, o uso do culto online, onde você assiste aos cultos em sua própria casa, ou onde você estiver, dentro do carro, porque a internet, ela deu essa possibilidade à sociedade de estar assistindo uma reunião online, sem precisar estar junto das pessoas, isso trazendo proteção. Então, esse é o problema que vem trazendo o novo normal. O uso da máscara, o luto das famílias, nós temos vivido que nós não podemos nos acostumar com o luto das famílias, Nós vemos que tem morrido muitas pessoas têm falecido, ou seja, todos os dias os países batem recordes de óbitos e nós ficamos contando aquilo ali. Isso tem trazido também um novo normal, que é uma tristeza no coração da humanidade, por causa da morte daquelas pessoas. Muitas vezes são vizinhos, muitas vezes são conhecidos, ou talvez nunca vimos as pessoas, mas pela quantidade de números de óbitos que vem sobre a humanidade, isso tem trazido uma doença, tem trazido uma tristeza à humanidade, que é o novo normal, que vem a tristeza sobre nossas vidas. Nós podemos também colocar as falências das empresas. Quantas empresas têm falido, quantas empresas estão fechadas por causa desse novo normal, que a sociedade vem sofrendo com esse novo normal por causa desse fenômeno da pandemia do coronavírus. O novo normal também são os conflitos da família, porque elas estão vivendo confinadas e muitas das vezes elas não estavam vivendo em harmonia dentro de casa, e tinha uma rota de fuga que era a rua,
e agora estamos todos dentro de casa e os conflitos têm aumentado. Esse dia eu estava conversando com minha esposa, eu falei a Georgia, esse momento de coronavírus, de quarentena, alguns relacionamentos eles vão durar para sempre depois disso, ou muitos deles vão se desfazer, porque aquele que ama mesmo e vai aprender ali a tolerar às vezes o cônjuge e a família, eles vão superar essa crise e vão sair fortalecidos da família. Mas aqueles que tinham às vezes um relacionamento mais fragilizado e não souber contornar esse momento de confinamento dentro de casa, eles vão passar por um problema muito grande e provavelmente pode acontecer que haja uma ruptura no relacionamento de muitas pessoas. Então esse pode ser também um indício do novo normal. Veja só quantas coisas vem afetando essa pandemia através desse novo normal que vai se acumulando diante da sociedade. A atualização da ideia, o controle do Estado. Então nós estamos vendo o controle do Estado que tem passado alguns países, que nós estamos vendo o controle estatal, o controle das cidades, dos países, dos governos, com relação à sua liberdade, muitas vezes de ir e vir, de você comprar, de você sair. Então tudo isso nós temos que ver como igreja, aquilo que está por trás desse controle do Estado sobre a população. Porque nós sabemos que nós como igrejas, nós como evangélicos, sabemos que o final do mundo está próximo, e nós sabemos que haverá a cada dia que passar, e a tecnologia ela vai propiciar isso com relação ao controle geral da humanidade. Então você hoje com o seu celular, existe um dispositivo no seu celular que é dispositivo de localização. Todo mundo tem. Se você coloca o seu celular na Google, ele tem lá um dispositivo de localização. Então a Google, que ela é hoje como se fosse o olho do mundo, ela sabe onde você anda. Esses dias eu estava olhando, eu coloquei essa localização e nós fizemos uma viagem, por exemplo, nós fizemos uma viagem no verão para Natal, no Rio Grande do Norte. Interessante que o Google, ele começou a fazer um histórico de toda a minha viagem, da minha viagem daqui até Natal e na minha volta. É interessante, quando eu cheguei em Ilhéus, quando eu fui olhar, o Google me colocou a localização de tudo onde eu estava. Isso chama-se o controle da sociedade, que pode também estar nas mãos dos governos, e os governos totalitários, com certeza, eles já têm usado isso, como a Coreia do Norte, a própria China, e alguns países que nós vemos que tem um controle muito rígido sobre a sociedade. E não se engane, meus queridos, que isso vai acontecer também com toda a humanidade, porque isso é uma coisa que está escrito na Bíblia. Então nós temos que nos preparar para isso. Então nós estamos vendo aqui todas as coisas, a uniformização do comportamento através dos protocolos estabelecidos por organismos internacionais. Então a OMS, que é uma organização mundial, ela protocolou alguns procedimentos que era usado para todos os países. Então, diante de uma pandemia, as pessoas elas ficam refém, às vezes, de organismos internacionais que vão determinar o que se deve fazer e o que se não deve fazer. Isso é o novo normal que está acontecendo na sociedade. Mas onde eu quero chegar, meus queridos, com toda essa informação do que é o novo normal e o que realmente é em relação ao que nós lemos com relação a Romanos 12, versículo 1 e 2, que fala assim que nós não devemos nos moldar, nos conformar com esse século. Nós temos visto também que, diante dessa situação, que algumas igrejas e a sociedade, ela não pode ficar também estagnada e parada e aceitar, aceitar algumas imposições com relação a esse novo normal. Eu coloquei aqui elenquei algumas coisas aqui, meus amados, com relação a essa situação que nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, nós não podemos nos conformar com aquilo que está sendo imposto à sociedade e à igreja do Senhor aqui na terra. Então nós vimos aqui, eu coloquei em primeiro lugar, aqui o acostumar-se com os cultos online e deixar de congregar em uma igreja, mesmo após a pandemia. Eu tenho certeza, meus queridos, que grande parte de algumas pessoas que nunca experimentou o culto online, e no dia que a pandemia foi extinta aqui na Bahia, no mundo,
né, que foi liberado todas as coisas, que foi liberado de vez todas as reuniões e cultos das igrejas, muitos já irão se acostumar, se conformar com o uso do culto online em suas casas, e muitos deles já estarão conformados em estar em sua poltrona, assistindo o culto online, e não vão ter desejo de vir à sua igreja. Aí veio o apóstolo Paulo assim: não vos conformeis com este século, porque muitas das coisas vão acontecer e vão trazer um novo normal, uma conformidade às igrejas, e as igrejas elas não podem pensar desse jeito, porque o culto online realmente ele é uma bênção, no momentos agora eles são de suma importância, ele é um paliativo à igreja, porque não pode deixar de estar assistindo a palavra do Senhor, assistindo os cristãos, aqueles que necessitam ouvir a palavra de Deus. Então é um momento oportuno de estarmos usando essa tecnologia, mas quando voltarmos, né, paulatinamente, como está acontecendo agora, domingo que vem já vai começar os primeiros cultos da igreja de uma forma ordenada e programada, né? Não se acostumar assim: agora eu não preciso mais ir para a igreja, porque agora o meu novo normal agora é ficar em minha casa e assistir o culto online como se fosse uma coisa mais chique do mundo. Não, agora eu sento na minha cadeira, na minha poltrona, né? Boto um refrigerante do lado e vou assistir o culto. Não preciso mais ir na igreja, eu não preciso mais me congregar. Essa coisa de se congregar na igreja agora já passou, é uma coisa do passado. Eu te digo, meu querido, não se conforme com isso. Porque o apóstolo Paulo, isso aqui falando há 12 anos atrás, já está nos avisando que você não pode se conformar com aquilo, com as bandejas que o mundo dá e te oferece como se fosse uma coisa normal. Outra coisa que eu coloquei aqui: o distanciamento nas saudações e cumprimentos. Então, o novo normal hoje, no máximo que você pode fazer no contato físico hoje, é você oferecer o cotovelo para o seu companheiro, seu amigo, seu irmão, né? Então, isso virou normal. Talvez você agora nem fale mais nada, você só faça isso, ou dá um tchau. Isso chama-se distanciamento social. E nós vemos que o ser humano, ele tem, né, de se acostumar. Esse que é o problema do ser humano, mesmo que seja uma coisa estranha, uma coisa que muitas das vezes é nova e às vezes é difícil de se adaptar, mas com o tempo ela vai se acostumando. E chega um momento que ela vai virar um costume, e esse distanciamento pode ser que no futuro as pessoas se acostumem não mais se abraçarem, e não pegarem mais nas mãos, né? E não dar para o Senhor segurando a mão, abraçar. Então esse será o novo normal, que a igreja do Senhor, uma igreja que é acolhedora, né, por natureza, ela não pode deixar esse novo normal passar para a sua cultura, para a sua convivência, porque um abraço, um aperto de mão para nós é muito significante, principalmente para nós baianos, nós brasileiros e baianos, que somos sinestésicos, gostamos de pegar, gostamos de abraçar, de pegar na mão. Eu mesmo estava comentando sobre isso, que eu gosto de, quando pega na mão, né, da pessoa assim, do homem, né, assistir a firmeza quando ele pega na mão assim, né? Não dá agonia quando a pessoa dá a ponta do dedo para você, quando dá assim, eu fico agoniado, eu gosto de sentir a firmeza na mão da pessoa. E nós, baianos, temos essa característica, né, da aproximação, né, nós somos grudentos mesmo, entendeu? E isso não pode deixar de acontecer na igreja do Senhor. Nós não podemos nos acostumar, depois de passar essa pandemia, de nos acostumar a ter um distanciamento social, a fim de nos distanciar friamente no nosso conviver com as pessoas. Porque nós sabemos que a pessoa vai acostumando. Olha só como às vezes um policial que passa a sua vida toda dando continência às autoridades, e é muito comum você ver um policial, né, tanto ele dá continência para as pessoas, para os seus superiores, às vezes quando chega diante de um amigo, ou às vezes um pastor, uma autoridade, uma pessoa que é superior a ele, é normal ele fazer isso assim, porque ele já acostumou a dar continência por causa do costume que a pessoa acaba criando uma cultura sobre isso. Mas esse novo normal que está pregoando com relação ao nosso distanciamento da sociedade, nós não devemos passar por isso, irmão. Não devemos absorver, não devemos nos conformar com isso. Também nós estamos falando aqui sobre o distanciamento social que pode provocar o esfriamento da igreja.
Então nós temos que ter cuidado com o esfriamento da igreja. Diante do distanciamento social, as pessoas não podem também se conformar, né, de deixar de buscar a Deus, de ler a Bíblia, de fazer um louvor em sua casa, de ouvir um louvor em sua casa, de fazer orações, de fazer essa devoção diante de Deus. É isso que nós queremos ver, que você não se acostume ao novo normal, que você não está na igreja e acha que você não precisa mais fazer nada. Que tem pessoas que é chamada aquelas domingueiras, que só lembram de Deus aos domingos e olha lá, e às vezes vão para a igreja uma vez por mês. Esquece que você precisa de Deus, e você precisa também das pessoas para congregar, e você se fortalecer na comunhão com os irmãos. Eu sinto muita falta, meus queridos, nas nossas reuniões da célula, lá na Sabitinga. Eu sempre falo com o pessoal da célula que a gente faz a videoconferência. Eu sinto a falta de vocês, de calor humano, de estar junto de vocês, de compartilhar, de estudar a palavra juntos, né? De compartilhar experiências juntos, de falar de dar um testemunho, de louvar juntos. É isso que vai fortalecer. E esperamos que esse novo normal, que traz esse distanciamento, né, da sociedade, das igrejas, que também não traga também um distanciamento de você de Deus. Isso nós não queremos, que você não se conforme com as coisas que o diabo tem que oferecer na sua vida. Nós estamos vendo aqui também o uso abusivo da internet, o uso abusivo da internet, que trazendo o distanciamento das coisas de Deus. Então esse novo normal é você passar o dia todo dentro de casa, e muitas das vezes a nossa família toda, todo mundo no celular ou no notebook, na internet, plugado, ligado, conectado, esquecendo de fazer a nossa vida com Deus. Então esse novo normal, que é as pessoas vivendo dentro de casa, conectada com várias mídias sociais e tudo, e esquece das coisas de Deus. Então, que esse novo normal, você não se conforme, fala assim, peraí, eu tenho que ter a minha devoção com Deus, eu preciso ter o meu tempo com Deus, eu preciso ter o meu tempo com minha família, eu preciso ter meu tempo comigo mesmo, ter uma higiene pessoal, fazer um esporte, mesmo que seja dentro de casa, fazer alguma coisa, um artesanato, uma coisa manual, faça alguma coisa, faça a faxina de casa, arrume, mas não deixe que o abuso intensivo da internet venha a sufocar o seu relacionamento com Deus e com a sua família dentro de casa. Amém, queridos? Aí nós vimos aqui com relação a tudo isso, meus amados, que o Paulo ele falou assim que nós precisamos de um sacrifício, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí muitas das vezes as pessoas falam assim, mas rapaz, Deus só quer o coração. Eu acho que você já ouviu falar, tinha uma amiga minha que assim, ela gostava de usar uma roupa bem decente. Mas Deus só quer o coração, né? Você vê muito isso, Deus só quer o nosso coração. Mas Paulo ele fala aqui, rogo aos irmãos que apresentei os vossos corpos. Olha só, Deus não quer só o coração, Deus quer o corpo todo. Apresentei os vossos corpos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Primeiro ele vem falando com relação ao nosso corpo, nossa matéria, né? Que nós precisamos nos preservar, né? Ter uma saúde do corpo e nos sacrificar ao Senhor, né? Diante das situações. Talvez você tenha questionado assim, mas como é que as pessoas vão para a igreja domingo com essa pandemia? Aí eu te digo assim, aqui o Paulo está conclamando você, que é cristão, assim, rogo-vos, meus irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós sabemos que a pandemia tem mais, você precisa também, no momento certo, ser ousado, né, e com prudência e com ousadia, de apresentar o seu corpo. No momento que você está saindo da sua igreja, está saindo da sua casa, saindo do conformismo, saindo do novo normal e vindo para a igreja aqui, você se inscreveu e sabe todos os procedimentos, você, no momento você estará apresentando o seu corpo diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E outra palavra que o Paulo fala aqui, não se amoldem aos padrões deste mundo. Como nós estávamos falando que nós não podemos nos conformar com esse novo normal que tem sido jogado em cima da sociedade, mas o Paulo ele fala assim, transforme-se pela renovação da sua mente. Mas como é que eu vou renovar a minha mente? Eu só irei renovar a minha mente através, primeiro, da leitura da palavra do Senhor, da minha oração, momentos de oração diante de Deus, dos louvores que eu ouço e louvo com minha boca. É isso?
com seus momentos de jejum diante de Deus, seus momentos de meditação diante de Deus. Então o cristão, ele vai renovar a sua mente através do relacionamento com Deus, né? Se você está dentro de casa, não permita que o novo normal venha sobre você. Você vai não se conformar e vai renovar a sua mente todo o tempo. Você trazer na memória aquilo que ele dá esperança, porque o inimigo, ele tem trazido sobre a mente da população uma angústia muito grande, uma ansiedade, né? Um sentimento de luto, de derrota, mas a palavra do Senhor, ela traz renovo no coração. Está lá em Ezequiel, fala assim, que Deus vai te dar um novo coração, vai te dar uma nova vida, que Deus tem poder para renovar nossas forças diante desses momentos que nós passamos e ficamos duvidosos, ficamos cabisbaixos, mas Deus renove, transforme-se, né? Interessante que Paulo coloca que você que é o responsável pela sua própria transformação, você que vai transformar a sua mente, porque é uma atitude sua, é um compromisso seu com você mesmo, e você parar para ler a Bíblia, estudar a Bíblia, de meditar, e fazer uma meditação e ver o que é que o Senhor está falando contigo. É você que vai ter, né, a iniciativa de ler, de orar ao Senhor, de buscar a vontade do Senhor. É você que vai ter a iniciativa de louvar a Deus, de ouvir um louvor que traga esperança à sua vida. Então esse transforme-se é você que vai, porque Jesus já te deu todos os meios, né? Já deixou tudo pronto para você, basta você usar agora em seu favor, né? Como está escrito lá em 2 Coríntios, né? Nós somos nova criatura, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então a novidade de vida, ela vem através da nossa salvação em Cristo, e a graça do Senhor sobre nossas vidas. Então, a partir disso que você vai transformar a sua vida, aí você vai ser capaz de experimentar e comprovar. Olha só, ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados, vocês jamais irão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se você não se transformar, não transformar a sua mente, não renovar a sua mente, e também não se conformar com este mundo. Esses momentos de dificuldades que nos está trazendo muito acomodação, né, desse novo normal que a sociedade vem trazendo para a igreja, que nós não podemos ficar, meu querido, conformados com tudo isso. Nós teremos que avançar, porque a igreja do Senhor é um organismo vivo. A igreja do Senhor é um organismo vivo, que ela está presente em toda a civilização humana, e ela vem avançar. Que a Bíblia diz que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela é intocável, ai daqueles que tocarem na igreja. Então você faz parte dessa igreja. Você precisa, nesse momento de turbulência, e que pode trazer uma acomodação espiritual para a sua vida, você levante-se e erga-se e diga assim: eu preciso voltar ao meu novo normal, ao novo normal de Deus. Esse novo normal de Deus é aquele que você entrou de uma certa forma, como cheio de problemas e defeitos, e durante toda essa pandemia você se expurgou dos seus pecados, dos seus erros, meditou com relação à sua situação espiritual, como pessoa, como ser humano, e sai melhor dessa situação. Esse seria o melhor novo normal, que é apresentado para Paulo aqui em Romanos 12, versículo 1 e 2. E nessa noite o Senhor possa abençoar a sua vida, que possa trazer um renovo no seu coração, trazer um renovo na sua família, trazer a proteção, trazer o livramento, se conscientizar daquilo que eu posso modificar, que eu posso criar no meio da crise, não me acostumar, não me amoldar com as coisas que o mundo vem trazendo com esse século. Que Deus possa abençoar a vida de todos nós, porque Ele tem cuidado de você. E não se esqueça, dia 31 haverá 3 cultos na igreja, um às 9 horas da manhã, outro às 17 e outro às 19 horas. Então, procure se inscrever, entendeu? Nos cultos, e venha, para ser abençoado e abençoar. Em nome do Senhor, nós vamos fazer uma oração agora com você, meu querido,
para que Deus possa trazer, né, a vitória sobre a sua vida. Amém, queridos? Senhor amado, nós te pedimos e agradecemos por esse momento, Senhor Jesus. Nós te adoramos, Senhor Jesus, pela beleza da sua santidade, pelo teu poder, Senhor, sobre nossas vidas, pelo teu cuidado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu sei que o Senhor tem cuidado de nossas vidas, meu Pai. Ó Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem dado à tua igreja, meu Deus, e vai continuar livrando contra todo o mal, Senhor Jesus, as curas, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Senhor, nesse momento eu te agradeço pela vida da irmã Edilice, Senhor Jesus, que tem se recuperado, Senhor. Nós damos glórias ao teu nome, porque o Senhor tem livrado a tua filha da morte. Muito obrigado por isso, Senhor. Te peço por ela e por toda a sua família, Senhor, dando paz, dando vitória, dando alegria, Senhor, e dando, Senhor Jesus, um crescimento, Senhor Jesus, na fé e a confiança em Ti, meu Deus. Em nome de Jesus, eu te peço por todos aqueles que estão nesse momento, Senhor, nos assistindo, que o Senhor visita cada lar, Senhor Jesus, dando providência, Senhor, dando paz, dando alegria, dando felicidade, trazendo a comunhão. Repreende o espírito de briga, de intriga, de guerra, Senhor Jesus, dentro de casa, meu Pai, em nome de Jesus. Repreende o espírito da frieza espiritual, repreende o espírito das pessoas que têm se desviado do teu caminho, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço por toda a cidade de Deus, te peço pelos comerciantes, Senhor, te peço por todos os pastores, Senhor Jesus, e as igrejas, Senhor, dessa cidade, meu Deus. Te pedimos também, Senhor Jesus, por todos os governantes, Senhor Jesus, por esse país que precisa, Senhor, de um novo norte, Senhor Jesus, de um novo caminho, Senhor, trazendo a tua proteção divina sobre eles e trazendo a consciência, meu Deus, sobre cada sua vida, meu Deus, do que é ético e do que é certo, Senhor, e o que é, Senhor Jesus, o melhor para a nossa nação, meu Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Uma ótima noite, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Amém.